prazer estar aqui. Meu nome é Beatriz. Aqui nessa sala nós teremos a palestra com o Jefferson Oliveira, né? Ele vai falar sobre desenvolvendo chatbots usando Python e processamento de linguagem natural. Bom, o Jefferson, ele é professor da PUC, ele é pesquisador do NIC, Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Ele é desenvolvedor e um dos mantenedores do framework de código aberto Sphinx Guardian e mestre pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, e doutorando pela Universidade de São Paulo. Bem-vindo, Jefferson. Obrigada pela presença. Obrigado, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Ok. Realmente eu sou professor, tá um pouco alto aqui para mim. Aí. Realmente eu sou professor na PUC já há um bom tempo. Eu sou doutorando, na verdade entreguei a minha tese ontem para depósito, devo defender essa tese no começo de dezembro agora, então foi uma loucura aí, um grande desafio. Esse momento para mim ele é um momento bem importante, bem significativo, porque os meus interesses eles são bem diversos e como tema da minha tese eu acabei investigando uma coisa que não envolve muito a programação. Eu programei bastante na coleta de dados, tudo, mas não era o cerne da tese, então eu acho que terminando a tese eu consigo recuperar esse lado da minha vida que estava um pouquinho esquecido. Então eu meio que desenvolvi o Sphinx Guardian como projeto de mestrado e depois disso minhas contribuições foram bem pontuais mesmo, elas acabaram parando de acontecer e agora eu acho que eu consigo retomar isso aí. Então, esse tema de chatbots é uma coisa que me chamou bastante atenção. Eu acho que ele representa aí uma nova forma de interação com os programas, um jeito que a gente consegue interagir, não necessariamente via interfaces web ou interfaces de aplicativos do jeito que a gente conhece, e tem me empolgado bastante esse tema. Então eu vim aqui apresentar para vocês esse resultado dessa minha evolução recente. Eu não sou nenhum profissional de chatbots, eu não trabalho para nenhuma empresa disso aí. E eu concordo com o Carlos Rafael, que falou um pouquinho antes de mim, quando ele falou de que é muito difícil a gente prever o futuro, a gente não é futurista. Mas se eu tivesse que arriscar, eu diria que chatbots vai ter uma participação bem relevante na forma como a gente vai interagir com os programas. Eu desenvolvi também um Jupyter para essa palestra. Eu não coloquei ainda no meu GitHub, porque eu ainda preciso fazer alguns ajustes aqui. E esse aqui é o meu usuário. Ele vai estar... tudo aquilo que a gente conversar aqui hoje, eu vou colocar aqui nesse endereço aqui, nesse meu repositório. E deixa eu mostrar aqui o Jupyter. Aqui. A ideia desse tutorial é apresentar para vocês um framework que ele é open source, ele chama Rasa. Ele hoje é a junção de dois frameworks que até a versão anterior eram separados, que é o Rasa NLU e o Rasa Core. Eles juntaram num framework só agora. A gente vai ver um pouquinho mais do que é isso. E ele tem uma diferença com relação a um competidor forte dele, que é o Dialogflow, da Google, para a utilização de assistentes virtuais. Eu utilizei o termo aqui chatbots, ao invés de assistentes virtuais, ou assistentes, de uma forma geral, porque, de uma certa maneira, eu quis dar uma baixada no tom mostrar que a gente vai fazer uma coisa mais introdutória. Não é eu não vou mostrar coisas além. Se você já conhece e já programa em chatbots, então eu não acho que esse workshop vai ter
muita novidade para você, mas eu procurei fazer ele exatamente se você não soubesse absolutamente nada a respeito de chatbots. Então vamos lá. Tem uma coisinha que eu planejei também, eu tenho que compartilhar isso com vocês, de que isso está me incomodando um pouquinho, antes da gente começar, eu prometo, que é o seguinte, eu procurei fazer os exemplos que a gente vai desenvolver aqui juntos, passo a passo. Então, a todo momento, eu vou ter que parar aquilo que eu estou desenvolvendo para poder treinar o modelo. E o treinamento do modelo, ele demora alguns segundos, não demora muito, mas a gente vai fazer isso algumas vezes. Isso, no meu entendimento, é melhor para quem não conhece nada, porque a gente vai incrementando, fazendo o ciclo várias vezes e fica mais fácil de entender o fluxo de como se desenvolve um chatbot. Mas tem o inconveniente de que toda hora a gente tem que ficar esperando aquele negócio compilar, aquele negócio treinar. E isso me incomoda um pouquinho. Então, só queria compartilhar com você de que eu estou realmente incomodado com isso, mas ainda assim é a melhor maneira que eu achei para tentar mostrar para você como é que eu desenvolvo chatbots, né? Como é que a gente pode chegar num exemplo simples utilizando Rasa. Então, antes da gente começar, esse workshop ele é fortemente baseado na própria documentação da Rasa. Você pode dar uma lida. Eu procurei dar uma traduzida e selecionar alguns aspectos mais importantes. E também tentar colocar alguma coisa que eu acho que tem algumas coisas aqui que não estão funcionando direito. Eu vou ver se eu consigo abrir uma pull request lá para eles corrigirem algumas coisinhas aqui. Mas ao final da apresentação você pode me falar, eu vou subir isso aqui tudo no GitHub também. Então vamos lá. A ideia do que eu pretendo mostrar para vocês hoje é o seguinte: a gente vai ter uma interação com o framework. Então a gente vai fazer uma pergunta para ele do tipo: qual que é a temperatura em Londres? E aí uma parte do framework, que é conhecida como NLU, que vem de Natural Language Understanding, ou entendimento de linguagem natural, assume para poder transformar essa minha pergunta, essa minha intenção, em um objeto que ele consegue conhecer, que ele consegue trabalhar, e depois que ele faz essa conversão, essa classificação de intenção, ele passa para uma outra parte do framework, que é uma parte conhecida como Core. O Core ele faz a seleção das ações de uma forma geral. Então o chatbot ele pode fazer várias coisas. Então ele pode responder uma pergunta como resultado. Ele pode, por exemplo, ser utilizado para ligar um ar-condicionado, para conectar uma API, para fazer uma busca no banco de dados, para fazer qualquer coisa, basicamente. E o papel disso aí é o Core. Né? No tutorial de hoje, a gente vai fazer uma consulta a uma API, que é basicamente uma API do tempo, né? A gente vai consultar uma API e vai voltar o resultado para o usuário. Então, idealmente, a gente vai chegar no final do tutorial e mostrar aqui que a temperatura em Londres, por exemplo, é de 10 graus Celsius, que é a temperatura que eu peguei ontem, quando eu fiz o teste aqui. Então, vamos lá. Cumprindo o compromisso aqui de que eu estou assumindo que você não sabe absolutamente nada, eu vou mostrar também como faz a instalação disso aí. Então, no GitHub vai ter isso mais detalhado, se você tem Ubuntu ou alguma outra distribuição do Linux, macOS, como é o meu caso aqui, ou Windows. Nos 3 casos eu mostro como fazer essa instalação. No caso do Ubuntu, no caso do Ubuntu e no caso do macOS, a gente começa fazendo um update aqui, no meu caso via brew. Eu não vou utilizar isso aqui porque da última vez que eu tentei isso demorou um pouquinho mais, mas é só digitar isso aqui. E para o Rasa ser instalado, a gente precisa instalar o Python. No caso do macOS é só o Python aqui, no caso do Ubuntu a gente tem 2 bibliotecas de interesse aqui, que são 2 pacotes de interesse, que é o Python 3 Dev e o Python 3 Pip. Eu peguei isso aqui também do Windows, mas eu não sou um usuário do Windows, então eu basicamente confiei no tutorial da Rasa. É basicamente isso aqui que eles dizem.
tem que baixar um compiladorzinho, depois você instala o Python 3 e atualiza o pip, e aí fica igual para todo mundo, certo? Depois você tem que criar um ambiente virtual. O nosso tutorial ele é dividido em duas partes. Então, na primeira parte, tem 2 projetos que a gente vai fazer. No primeiro projeto, a gente vai fazer um bot gerado pelo próprio framework, bem o estilo de Rails. Eu estava falando isso com o Anselmo, que deve estar por aí. Ah lá, Anselmo. Bem ao estilo de Rails. A gente dá um comando, ele gera todas as estruturas, todos os arquivos que a gente precisa, e a gente já pode começar desenvolvendo isso. Então a gente vai fazer isso aí, eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. E depois a gente vai fazer um segundo projeto onde a gente vai fazer tudo na mão. Tudo na mão. Eu tenho aqui do meu lado aqui algumas ajudas aqui caso eu me perca aqui alguma coisa. A melhor forma de você fazer isso, eu acho que a forma mais simples é você utilizar uma máquina virtual. Então, para poder criar uma máquina virtual, a gente utiliza esse comandinho aqui. Eu vou copiar para não ter que ficar digitando. Isso aqui. Esse aqui é o bot do tempo, que a gente vai fazer daqui a pouquinho. E esse aqui vai ser a máquina virtual para o HelloBot. Ok, HelloBot. A gente vai ter que dar um source aqui. Opa. Activate. Ok. Depois que a gente fez isso, a gente vai instalar o Rasa aqui. Eu vou selecionar isso aqui para também não ter que digitar, mas depois eu vou ter que digitar. No meu caso aqui eu já tenho tudo instalado. O Rasa ele vem com 2 partes. A gente vai ver só essa parte do próprio framework mesmo, que ele chama Rasa, e a gente vai fazer a interação com chatbots via linha de terminal. Mas ele tem uma parte que é uma parte gráfica do framework que chama Rasa X. Opa, que chama Rasa X. O Rasa X é uma interface gráfica e bem robusta para a gente fazer aprendizado interativo. Então, em muitos casos, o bot ele precisa aprender enquanto ele está executando. E um jeito da gente treinar isso de uma forma mais profissional, que é o que a gente não vai fazer aqui, é utilizar o Rasa X. Então, esse comandinho que eu utilizei aqui, ele instala tanto o Rasa quanto o Rasa X. Mas eu poderia, por efeito desse tutorial, ter instalado somente o Rasa e seria tudo certo. Dá para fazer a instalação também do Rasa via Docker. Tem aqui na documentação como é que você faz. Então você vai utilizar o Docker e o Docker Compose para poder fazer a execução disso via containers. É uma forma bem profissional de fazer, mas um pouquinho mais difícil. Mas depois que você dá um pouquinho mais difícil com relação às máquinas virtuais. Mas depois que você fez isso, basicamente você faz um Docker Run e você consegue acessar o shell e tudo fica igual. Também você consegue executar o Rasa dentro do próprio Jupyter. A gente não vai fazer isso aqui, mas caso você queira fazer, por exemplo, um tutorial dentro do próprio Jupyter, você só precisa fazer a instalação desse pacotinho aqui, que é o Nest Async.io, e colocar esse código aqui, basicamente, bem como primeira linha do seu caderno Jupyter. Então, não pode estar aqui onde está. Se eu fosse utilizar aqui, ele teria que estar aqui como primeira linha, antes de tudo. E aí ele consegue fazer a sincronização com o modo como o Jupyter trabalha, basicamente. Então vamos lá. O que é esse HelloBot? Vamos ao código agora. O que é o HelloBot? O HelloBot é um projeto de exemplo feito pelo próprio Rasa e que ele funciona da seguinte forma. Ele oferece aqui, a gente pergunta para o bot, faz uma saudação para o bot,
Ele responde para a gente em inglês, ok, como você está, e aí a resposta dele muda, dependendo se você se se sente great, se você se sente bem, ou se você se sente super sad, né, se você está muito triste. E se você estiver muito triste, ele mostra alguma coisa para te animar, que é uma foto aí de um tigrezinho aí, um gatinho mais em esteroides. Então vamos lá. Basicamente a gente tem que entrar aqui nesse diretório aqui e digitar aqui Rasa init. Nesse caso aqui, eu vou colocar esse parâmetro aqui no prompt e aí ele evita algumas perguntas. Se você rodar sem esse no prompt, ele vai fazer algumas perguntinhas para você. E essa é aquela parte que eu estava falando que ele demora um pouquinho, alguns segundos, até onde eu vi. Mas como a gente vai fazer isso várias vezes, eu já peço desculpa aí, peço a sua compreensão pela sua atenção. Então, basicamente, o que ele está fazendo, ele está criando toda uma estrutura de diretórios para a gente, que é basicamente essa estrutura aqui. Ele cria vários arquivos, que eu já vou explicar em seguinte, mas logo em seguida, mas deixa eu só mostrar para vocês como é que a gente pode executar. Então, basta a gente executar esse comando e a gente já tem um chatbot pronto que a gente pode testar isso com o shell do próprio Rasa, que é o Rasa Shell. Ok? Então vamos tentar executar aquilo, vamos tentar fazer aquela interação. Aí ele pergunta para mim como é que eu tô. Eu tô triste, basicamente. E ele me mostra aqui alguma coisinha para me animar. Simples assim. É aquela foto lá. Não vou colocar isso no browser. Mas é basicamente isso. Isso te ajudou? Não? Então, tchau. É basicamente o que ele consegue fazer. A gente pode fazer essa interação de novo. Ele pergunta como é que tá. Eu falo que tô bem, basicamente. Ele fala, então, manda ver. Bola para frente. E é basicamente isso. Basicamente isso. Esse é o nosso exemplinho dos chatbots. Vamos entender um pouquinho o que ele fez por trás disso aí, basicamente. Os chatbots eles têm vários arquivos. Basicamente a estrutura que ele vai montar é isso aqui, mas desses arquivos aqui, para um exemplo inicial, só alguns importam aqui mais. Então, o init ele só serve para indicar o framework onde ele vai encontrar as ações. As ações são aquilo que o bot pode fazer por você. Eu preciso definir também qual que é o tipo de configuração que eu vou utilizar. Então, por exemplo, deixa eu mostrar esse caso. Eu vou utilizar o Atom aqui para isso. Então, basicamente ele pede para mim qual que é a linguagem de domínio que eu vou utilizar. No caso aqui, ele cria com a linguagem padrão do inglês. Ele seleciona um tipo de pipeline. Pipeline é basicamente, de uma forma simplificada, é basicamente quais os algoritmos que ele vai selecionar desde aqui até aqui. Então, quando ele faz esse percurso pelo framework, na verdade ele faz diversas coisas. O framework ele faz diversas coisas. Então ele seleciona, por exemplo, a intenção do usuário, que é aquilo que ele realmente quer fazer. Ele pode perguntar isso de diversas formas, mas a intenção dele é sempre a mesma. Se ele diz hi or hello, no olá, oi, a intenção do usuário é sempre a mesma, é oferecer algum tipo de saudação. Então ele tem que fazer essa interpretação. Ele tem que, por exemplo, que é o que a gente vai ver mais para frente, selecionar algum tipo de entidade que esteja envolvida. Então, no caso da minha pergunta aqui, Londres é uma entidade, é uma parte da informação que ela assume um valor específico. Eu posso mudar isso aí por Nova York, eu posso mudar isso por São Paulo, eu posso mudar isso para Roma e por aí vai.
Então, ele tem que ser capaz de identificar isso. Então, a forma como ele vai extrair essa identidade também, você pode escolher através daquele pipeline. Se você fizer, por exemplo, um chatbot de agendamento, se você fizer um chatbot de agendamento, por exemplo, você pode falar o seguinte: olha, eu quero marcar uma consulta no médico na quinta-feira que vem, às 8 horas da manhã. Então ele tem que saber várias coisas a respeito dessa conversa para poder fazer esse agendamento. Então existe um algoritmo de extração desse tipo de entidade que ele é muito bom para isso. E o jeito de você fazer isso, de escolher ele, é aqui dentro, basicamente. A gente coloca aqui nesse lugar. O Rasa ele tem dois tipos de algoritmos que são mais importantes aqui. A gente vai utilizar esse aqui, o Supervised Embeddings, mas ele tem um outro que chama Pre-Trained. Ele poderia estar com isso aqui, Pre-Trained Embeddings SpaCy. E a diferença entre um ou outro, tá? A diferença entre eles é basicamente a seguinte: o Supervised Embeddings ele considera basicamente o que tem no seu domínio de treinamento. Então, por exemplo, se você está desenvolvendo um chatbot para banco e você tem lá, deixa eu mudar o exemplo aqui, para uma loja de roupa, por exemplo, e a gente tem, por exemplo, que manga está muito próximo de camisa, certo? Porque no contexto de roupa, uma manga pode ser uma manga de uma camisa. Então as palavras elas estão muito próximas. Então esse tipo de algoritmo aqui, o Supervised Embeddings, ele esquece a linguagem comum e vai considerar basicamente o seu domínio que tem lá. Então ele vai pegar essas duas palavras e vai conseguir pontuar elas de uma maneira muito próxima. O Pre-Trained Embeddings Space, ele funciona de uma outra maneira. Então se você treina, por exemplo, o seu algoritmo dizendo que você quer uma maçã e de repente aparece uma nova instância dizendo que você quer uma pera, ele sabe que, por exemplo, maçã e pera, dado a nossa proximidade da nossa linguagem comum, ele consegue pegar que essas palavras elas estão muito próximas. As duas representam frutas. Então depende do contexto, depende muito do que você quer. Em alguns contextos, isso aqui vai ser, esse algoritmo vai ser, esse pipeline é mais interessante, em outros esse aqui é mais interessante. A gente tem uma versão em português desse Pre-Trained Embeddings Space, e a gente pode fazer a instalação disso também, caso você queira. Então, para isso, basta você instalar esse pacotinho Space, no meu caso já está instalado, e depois a gente pede o download disso aqui. Acho que é alguma coisa assim. Space download PT. Tem uns 20 megabytes, mais ou menos, e aí a gente consegue utilizar a língua portuguesa como conjunto de treinamento. Basicamente isso. Eu não vou entrar no detalhe de o que é cada uma dessas policies. Francamente, eu acho que elas são complicadas para um primeiro tutorial aqui. Mas, basicamente, a função de uma policy é determinar qual que é a próxima ação. O que faz um certo sentido, porque antes de você executar uma ação, você tem que ver se atende uma determinada política. Então, se você quer executar uma ação sem estar logado e a ação necessita que você esteja logado, então a política que ela vai, por exemplo, determinar esse tipo de coisa que você vai fazer. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos ver o que mais? Bom, basicamente é isso que a gente tem o config. O config é um arquivo que a gente faz uma vez e depois esquece ele por enquanto. Um outro bem interessante é esse aqui, esse data nlu.md. Esse MD é de Markdown. Então, vamos dar uma olhadinha nele.
NLU.md, ele é o primeiro ponto para a gente começar a fazer o entendimento da linguagem natural. Então ele é um dos arquivos mais importantes que a gente tem. É onde a gente vai fazer o mapeamento entre aquilo que o usuário diz e aquilo que ele pretende dizer, qual que é a intenção com aquilo. Então o que eu estou dizendo aqui, basicamente? Eu estou dizendo o seguinte, no inglês, greet, depois a gente vai fazer uma versão em português, tá, pessoal? No inglês, greet significa saudar, oferecer uma saudação à pessoa. Então, a pessoa ela pode fazer a saudação de diversas maneiras, mas sempre com a mesma intenção. Hey, hello, hi, good morning, good evening, hey there. Todas essas expressões, a ideia é sempre a mesma. Então, se você digitar hey no seu algoritmo, ele vai pontuar isso aqui, e ele vai ver, comparado com as outras aqui, basicamente isso aqui é muito próximo da intenção que você tem de fazer uma saudação, e aí ele entende que, na verdade, você vai fazer uma saudação. Então, é aí onde tudo começa. Então, se você faz esse mapeamento aqui do greet, então a gente precisa de um outro lugar para falar o seguinte, bom, eu tenho que ter um lugar para declarar as coisas, eu tenho que ter um lugar onde as coisas estejam todas compiladas num lugar só. E esse lugar é o domínio, domain. O domain ele tem essa extensão .yaml, ela é bem mais simples do que o JSON, por exemplo. E aqui a gente faz todas as declarações. Então, se eu coloquei Opa, vamos voltar aqui. Aí. Se eu coloquei aqui no meu NLU um greet, significa que eu tenho que ter aqui no meu domain um greet. E esse greet aqui está dizendo o seguinte, que o usuário ele vai oferecer uma saudação em alguma hora. É basicamente isso. E a forma como ele vai fazer essa saudação é basicamente essas aqui. Se você criar se o usuário inventar alguma outra coisa durante a execução do tipo WhatsApp no inglês, ou no português e aí, ele provavelmente vai se perder. Isso aqui pode ser que ele não consiga fazer essa classificação. Então, a ideia é, sempre que você tiver aqui, as intenções, você vai fazer a declaração aqui no domain. E o que você consegue declarar aqui no domain, basicamente? A gente consegue declarar as intenções do usuário, as ações que o seu bot pode fazer. O Framework Rasa ele oferece alguns templates pré-prontos em relação a que você pode fazer. Você não precisa codificar, por exemplo, um Python para ele poder mandar uma mensagem de volta para o usuário. Essa é a ação mais comum que tem. Então a gente consegue, por exemplo, colocar aqui uma utterance, que são essas formas ou do usuário dizer alguma coisa ou do bot responder alguma coisa. Então os templates eles têm essa forma aqui, eles começam com utter e aí eles têm esse basicamente eles espelham aqui. Isso significa que o nosso domínio está dizendo que o usuário ele pode oferecer uma saudação, o seu bot ele vai responder de volta esse utter greet, e aqui a gente está dizendo o que ele vai responder de volta para o usuário. É isso que o template significa, o que ele vai responder de volta. Eu posso colocar mais coisas aqui. Então, se eu deixar do jeito que está, para toda resposta que ele tiver, para toda saudação que eu fizer, ele vai sempre responder Hey, how are you? Mas não precisa ser assim, eu posso acrescentar outras formas de interagir com o usuário. Por exemplo, Hey, what's up? Desculpa aí o inglês, é só nesse primeiro projeto, depois do próximo a gente faz tudo em português. E aí o bot ele vai selecionar aleatoriamente qualquer uma dessas mensagens aqui para responder para o usuário. Ok, então a gente tem vários templates para isso.
E é isso que a gente tem por enquanto nesse bot aqui. Com isso a gente já consegue fazer esse bot. E por último, esse aqui, super importante. E agora, o WinLU sozinho, ele não é suficiente para a gente poder treinar um bot. Todo bot, ele precisa de uma forma de treinamento em forma de histórias. Então a gente tem esse formato de histórias aqui, que ele é em Markdown também. Ele é em Markdown. E a gente descreve vários cenários para ele, utilizando aqueles códigos que a gente fez. Então, por exemplo, a gente tem o caminho feliz, que é onde tudo acontece da forma como esperado. Então, o usuário, essas estrelinhas aqui significam o que o usuário vai falar. Então, o usuário faz uma saudação e a resposta do bot está aqui embaixo. Então, o usuário sauda, o bot responde. E aí depois o usuário fala como é que está o humor dele, o mood great, porque esse aqui é o happy path, é o caminho feliz. E aí ele responde com a resposta do feliz. E com isso a gente consegue treinar todo o caminho que segue basicamente essa história aqui. Se a gente quiser que o nosso bot seja mais robusto e tenha outras formas de interagir, então a gente tem que criar mais histórias para isso. Então eu posso criar, por exemplo, um caminho triste 1. O usuário ele começa dizendo aqui como é que começa oferecendo uma saudação, o bot responde a saudação, e aí ele fala que está infeliz, e aí o bot ele responde duas coisas. Ele oferece alguma coisa para animar o usuário e pergunta se isso ajudou o usuário. E aí ele ele espera uma resposta do usuário, que é a afirmação, se ele está ou não, se isso ajudou ou não. E aí ele responde com o happy. Então esse aqui é um. No outro caso, é tudo igual, mas aí ele responde, o usuário, em vez dele confirmar isso, ele nega, ele fala que não, que foi o que a gente fez aqui. E aí ele responde com o goodbye. Então, a chave do bot, a chave da robustez do bot, de como o bot ele vai ser bom e robusto e vai atender todos os casos, basicamente, é pela qualidade das suas histórias que você consegue bolar. Se você tiver, por exemplo, um restaurante e você tem banco de dados para isso, você tem ferramentas que você consegue utilizar. Então, por exemplo, tem... Opa, parece que eu estou gritando aqui. Chatito. Razão. Generate datasets. A gente tem, por exemplo, esse Chatito aqui. Eu nem sei se fala assim, na verdade, nesse caso. E ele é uma ferramenta que permite com que você gere grandes massas de dados aí. Então fica aí. Se você quiser explorar isso melhor, você pode depois utilizar essa ferramenta para tentar gerar histórias e grandes massas de dados mesmo. Aqui a gente vai fazer um negócio um pouquinho melhor do que o trivial. Ok? Acho que é basicamente isso. Uma vez que a gente fez o treinamento do bot, a gente pode testar para ver como é que a classificação da intenção dele está acontecendo. Então a gente pode utilizar uma ferramenta da própria Rasa chamada Rasa Shell NLU. E aí a gente pode testar, demora um pouquinho também para iniciar, mas a ideia é a gente testar a ideia é a gente testar para todas as intenções que a gente fez, para saber se ele realmente está fazendo, está classificando de acordo com a intenção que a gente realmente pretende que seja feita. Então o nosso bot aqui ele entende hey, que é uma das saudações, ele deve entender isso aqui com segurança, e aí ele gera esse JavaScript aqui dizendo o seguinte, olha, eu tenho 98, quase 99% de certeza de que esse hey aqui significa greet, que é uma saudação, ao passo que eu tenho 0% de dúvidas de que isso aqui é um goodbye, de acordo com o nosso conjunto de treinamentos. Se a gente treinar e mudar isso aqui,
ele já se confunde. Então não tem nenhum treinamento para isso. Então a gente tem aqui o mood great, que não é a intenção de olá, que não é um caso de que a gente colocou como teste, né? Tá tudo em inglês, a gente não colocou isso em inglês. Então só para mostrar para você que o Rasa também ele oferece uma maneira bem bacana da gente entender como é que as intenções elas são classificadas. Então eu saí aqui de uma forma rude aqui do programa, e é isso. E é basicamente isso que eu tenho para falar já que a respeito desse exemplo básico. Depois, assim como o Carlos Rafael, eu procurei deixar isso aqui de uma maneira mais didática aqui no Jupyter, que eu vou colocar no meu GitHub mais para frente. Eu mostrei como é que funciona o treinamento. Mostrei. Ok. Vamos lá. Desculpa a vertigem aí. Se você quiser, por exemplo, fazer com que o seu bot fale em português, é super simples. Basta você traduzir todas aquelas mensagens lá e para ele tanto faz, é tudo símbolo, aquele negócio, e ele vai entender que tudo aquilo está em português. Então, como é que funciona a arquitetura do Rasa, antes da gente começar a fazer a construção do outro bot? Basicamente, a gente tem aqui uma mensagem de entrada, feita pelo usuário, ele passa aqui por um intérprete, que vai fazer a seleção da intenção, por exemplo. Depois ele passa por um tracker. Os trackers eles são importantes porque, às vezes, você fala o seguinte, qual é a temperatura de Londres, por exemplo? E aí ele mostra lá qual é a temperatura de Londres. E aí você fala o seguinte, e qual que é a umidade? Ele vai falar, mas será que... O que ele quer dizer? Umidade da onde, basicamente? Então ele vai utilizar o tracker para poder falar o seguinte, olha, eu vou guardar essas informações em algum lugar, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e o tracker ele é utilizado para isso, para que a gente consiga interagir com bots com memória, basicamente. Depois ele passa para policy, que define se ele pode acessar, se ele pode passar para a próxima ação. No nosso caso aqui sempre vai poder. Ele vai selecionar a próxima ação. Depois que ele faz uma ação, ele pode alterar o tracker também. Ele loga onde ele está no tracker. E depois ele sai de lá com a mensagem. Aqui o texto ele ainda está em inglês, eu não tive tempo de fazer a tradução, mas antes de colocar no GitHub, eu faço a tradução disso aqui para ficar certinho. E aí vamos começar o nosso bot do tempo. Finalmente, deixa eu apagar isso aqui. Então, eu já executei aqui no meu eu tenho o Hello Bot aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Deactivate. Chatbots. Taskbot. Não. Bot do tempo. Deixa eu dar um source. Bin activate. Ok. Tudo pronto. Então vamos lá, vamos tentar criar isso aqui, uma coisa do zero aqui. Então a gente tem que criar um folder, data. Lembra, o nosso folder data é o que vai conter o NLU, aquele modelo de mapeamento das intenções para o que os usuários realmente dizem, e as histórias, que é o nosso treinamento. Então, basicamente, é o nosso folder de treinamento que a gente tem. Então, a gente tem dois arquivos. Então, a gente tem o stories.md e a gente tem um outro arquivo, que é o... Alguém lembra? NLU.md. Então, se a gente quiser fazer uma intenção bem básica do usuário, eu chamei isso de saudar. Então, basicamente, a gente vai colocar aqui um olá, oi, e aí.
Esses 3 estão bons para começar. Para isso, como a gente declarou uma intenção aqui, como eu falei para vocês, a gente tem que criar no domain, fazer a declaração no domain disso aqui. Então, a gente tem que ter um domain YAML para isso. Eu vou copiar aqui porque também está... Tá ruim de digitar aqui no colo. Então a gente tem aqui essa intenção que ela é saudar. A gente tem aqui uma ação de resposta do bot, que é o uter para isso aqui. Uter saudar. E a gente tem como resposta aqui também um template que é o que o bot já sabe. Eu vou copiar aqui, tá? Ok. O que ele vai fazer? Eu vou copiar as histórias também. E nosso caso aqui é só basicamente a saudação. Com isso dá para fazer um bot bem simples. Lembra como é que faz isso? Depois que a gente fez todas essas coisas aí, vamos ver se ele funciona. Ele deve dar um erro. Isso. Porque está faltando o arquivo config, que eu também vou copiar. Para poder otimizar o tempo também. Então o config ele fica na raiz, ele é YAML, e basta que ele seja assim, e ele vai funcionar. As a train. E com isso a gente tem ele vai reclamar. Ele vai falar que models, o path models não existe. Ainda falta criar um models. Porque ele não cria sozinho. No model found. Train a model. Before. Deixa eu ver o que eu estou esquecendo. Basicamente, domain, endpoints, stories. Eu sei que essa primeira história ele tem um certo problema, porque um bot ele não é feito para treinar com uma única história e uma única... Não. Ok. Cadê meu? Aqui. Ok. Eu vou colocar mais de uma ação aqui, porque quando a gente treina o bot com uma única ação, ele tem uma série de problemas, porque ele realmente precisa de um pouco mais de dados para poder funcionar. Então vamos fazer vamos pular algumas etapas aqui também, até por conta do tempo aqui. Talvez, na verdade, até esse formato de eu ficar digitando aqui, talvez a gente tenha que até abandonar aqui. E a gente eu vou mostrando aqui numa coisa que já está pronta aqui, porque eu só tenho mais 30 minutos, na verdade. Então, o que eu fiz aqui? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Como é que a gente desenvolveu, como é que eu desenvolvi esse bot aqui. Então, a ideia é a gente fazer um bot que ele consiga perguntar o tempo, mas ele também tem uma interação um pouquinho anterior com o usuário,
onde ele pergunta como é que você está, tem aquele diálogo anterior. Então, para isso, eu utilizei esse intent saudar aqui, que é o que a gente já explicou, e aqui no NLU eu ofereci diversas formas para ele saudar. Então, tem oi, beleza, suave, bom dia, boa tarde, boa noite. Todas essas expressões aqui, elas vão ser mapeadas aqui para o saudar. Depois eu tenho uma outra intenção, que é quando... lembra, isso aqui é basicamente o que o usuário pode querer dizer. Então, o usuário está querendo saber basicamente como é que o bot ele está. Então, ok, você está bem? Então, como é que você vai? Como é que você está? Como é que vão as coisas? Tudo jóia? Como é que você está de verdade? Está bem mesmo? Por exemplo. Tem uma outra intenção que é, por exemplo, dar um tchau para o usuário. Então, tchau, bye bye, até logo, até, falou, valeu. Por exemplo, eu vou deixar o saber temperatura para daqui a pouquinho. Então, com essas intenções aqui, a gente tem que ir lá no domínio e declarar essas intenções. Então, a gente tem aqui saudar, como você está, tchau, e mais para frente saber a temperatura. Eu já vou explicar depois o que são as entidades e os slots. Então, basicamente, para cada uma dessas intenções aqui, a gente precisa programar como é que o bot responde para o usuário. Então, a gente tem os templates para isso, porque são simples mensagens de volta. Então, a gente tem aqui o ter saudar, por exemplo, que eu já expliquei. Eu coloquei aqui uma certa, como você está, para ter uma certa variabilidade aqui em como é que o bot se sente. Então, às vezes, ele vai falar que está muito bem, como resposta para o usuário, em que ele pode ajudar. Às vezes, ele vai falar, sei lá, já tive melhor, mas o que eu posso fazer por você, por exemplo. Ele pode falar que está atrasado, o que você quer, pode ser um pouquinho rude, por exemplo. Então, essa é uma forma bem rudimentar da gente tentar dar uma certa personalidade para o nosso bot. Aleatória ainda, mas ainda assim é uma certa personalidade que ele adquire. E a gente tem aqui a forma como o bot responde para o ter tchau. Então ele pode falar tchau e disponha, por exemplo, como resposta. E ele escolhe isso aleatoriamente. Certo? Depois que a gente declarou isso aqui, a gente precisa montar as histórias de novo. E aqui eu fiz várias histórias aqui na mão. Realmente não ia ficar muito ruim de eu digitar essas histórias aqui uma por uma aqui. Mas ele pode, por exemplo, começar com uma saudação e depois dar um tchau. Ele pode, por exemplo, saudar, perguntar como é que você tá, como é que o bot está e depois dar o tchau. Ele pode saudar o bot, perguntar como é que ele está, depois perguntar como é que ele está de novo e dar o tchau. E por aí vai. Então deixa eu colocar aqui nesse bot aqui que já está treinado. Aqui. Ele está, acho que the final bot. The final bot. Being test bot. Ok, deixa eu ver se eu consigo executar esse bot aqui, sem problema. Opa. Activate. As a shell. Ok. Então a gente tem aqui, por exemplo, ei, como é que vão as coisas? Muito bem. E como você está? Aí, nesse caso, ele escolheu aquela interação em que posso ajudar. Então, aqui, eu não sei se eu coloquei essa história. Coloquei. Ele termina. Então, para todas essas interações... Muito bem. E como você está? Eu posso... verdade. Então, essa é uma outra forma. Então, se eu não tivesse colocado aquele conjunto de
Se eu não tivesse colocado a possibilidade dele repetir essa pergunta, de perguntar de novo como é que ele está, nesse meu treinamento aqui, que ele ainda é um treinamento mais pobrezinho, ele não ia entender de que essa possibilidade existia. Então, se você olhar as minhas histórias aqui, eu tenho várias vezes, eu vou perguntando como é que ele está, para mostrar que você precisa testar colocar todas as variações possíveis da história para você ter um treinamento um pouco mais robusto. Eu coloquei até com 3 aqui. Ele entende um pouco mais, ele ainda não fica bom. Se você interagir mesmo com o bot, vai ter umas horas que ele trava ainda. Quer dizer, você tem que melhorar, é um sinal de que a história precisa ser melhorada para ele realmente ficar um bot um pouco mais robusto, um pouco melhor. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz agora a temperatura, basicamente. Então, se vocês lembram bem, no começo eu tinha falado que a gente utiliza essas actions para poder implementar as ações do bot. No Rasa novo, ele tem uma série de... Eu vou confessar aqui para vocês de que o Rasa ele passou recentemente por uma mudança de versão na biblioteca. Então a gente está essa versão aqui é a última versão, a 1.4.3, está lá no Jupyter, mas até uma versão anterior as coisas eram um pouquinho diferentes. Eles mudaram aqui os pacotes, mudaram a ordenação, e eu ainda não consegui pegar o que são cada uma dessas coisas. Era um pouquinho diferente isso aqui. Então eu fiz aqui durante os meus testes aqui, eu coloquei uma combinação de pacotes aqui que tem um monte de coisa aqui para não dar erro aqui durante a apresentação. Mas funciona assim, a gente tem que basicamente estender essa ação aqui, que ela vem desse pacote, essa biblioteca aqui, Rasa SDK, e aí a gente tem que ter 2 métodos aqui, um método chamado name. Todo método self na orientação, todo método Python, ele tem esse self horrível aqui que eu não gosto, para quem curte orientação a objeto, não sei se alguém gosta desse negócio aqui, e ele mapeia para essa classe text aqui. Então, basicamente a gente retorna aqui o nome da action que a sua ação será conhecida. Então, essa action aqui, ela precisa ser declarada, como todas as actions, no modelo de domínio, que é aquele modelo onde está tudo declarado, que ele conhece tudo lá, que a gente tinha conversado antes. Então, por que eu coloquei action saber temperatura? Então eu tenho que vir aqui no meu domínio e colocar action saber temperatura aqui também. Action saber temperatura é basicamente a resposta do bot, que está nas actions, da intenção do usuário de saber a temperatura. E as intenções do usuário de saber a temperatura, a gente já viu que vai lá no nlu.md. Então, a forma de saber isso é dessa forma aqui. Na versão iterativa que eu pretendi fazer aqui, eu tinha feito isso dessa forma aqui. Então, em London, eu já explico por quê. Isso porque eu queria fazer isso aqui passo a passo com vocês, mas a dinâmica aqui, o computador no colo e o fato de vocês não necessariamente não estarem acompanhando junto, eu acho que é desnecessário. Eu acho que eu posso mostrar para vocês acompanham depois no notebook. Mas a intenção original era eu mostrar para vocês como é que isso acontece sem que a gente tenha que definir uma entidade. E nesse caso, se eu não tivesse que definir uma entidade, basicamente eu não precisaria do tracker para pegar qual que é a cidade que ele colocou, e poderia colocar aqui na minha chamada API, que eu já vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso aqui, só um parâmetro aqui dizendo que eu quero London. É só uma chamada de API normal. Se você pegar isso aqui e colocar isso aqui no browser,
qualquer, ele retorna para você um JSON. Com isso aqui. Então, para poder fazer essa dinâmica, essa chamada API externa, eu basicamente estou utilizando essa que você vai precisar fazer depois, porque não teria problema de eu subir a minha chave da API, porque eu não coloquei meu cartão de crédito e eu tenho 1000 chamadas mensais. Então, a hora que estourar, eles simplesmente cortam o meu acesso. E eu não uso isso aqui muito mesmo. Mas, basicamente, você tem que vir aqui nessa weatherstack.com. Eu acho que eu já estou logado aqui. Deixa eu tentar logar pelo Chrome, para eu mostrar para vocês. Aqui, weatherstack. Aqui tem o sign up. Então, o que eu fiz? Basicamente, eu escolhi aqui o plano grátis. Aqui eu coloquei meu e-mail, não tem nem validação de e-mail. Eu acho que qualquer coisa que você colocar aqui, uma senha, eu nem lembro qual que é a minha. Diz que não é um robô, aceita a política, sign up. E aí a gente chega no dashboard. Depois que você fizer o sign up, ele vai automaticamente te levar para essa página onde eles te dão essa API, baseada no seu e-mail. É o que eu falei, não tem problema nenhum eu colocar, você copiar, utilizar essa minha API, eu posso subir lá no Jupyter Notebook sem problema nenhum. Mas é essa API que está aqui no código. E é essa API que a gente utiliza para fazer a chamada. Então é api.orderstack.currentAccessKey, aí você passa aquela chave de API e um outro parâmetro query, e aí você tem o nome da cidade que você quer procurar. Se você mudar o nome da cidade para Paris, por exemplo, ele vai fazer uma outra chamada e vai buscar realmente a condição real lá, como é que está em Paris. Essa que é a ideia. Então, nessa minha versão ideal aqui do workshop, era isso que eu estava fazendo aqui. Então, eu chamo isso aqui, e aí eu pego aquele JSON que estava lá, dou uma trabalhada nesse JSON, de uma determinada maneira aqui, obtenho aqui o nome da cidade, é só dar uma investigada lá no JSON, assumo que você tenha pelo menos algum conhecimento nisso aí, e aí lá dentro desse objeto de resposta a gente tem aqui uma partezinha chamada current e uma outra chamada temperature, e aqui a gente tem a resposta que é o que o nosso bot ele realmente quer. Então eu utilizo isso aqui para montar a resposta, e depois disso, basicamente, aquilo que vai chegar para o usuário é o que eu vou colocar aqui nesse user message aqui. Então tudo que eu colocar aqui de volta é o que o usuário vai ver como resposta. Então vamos ver se isso funciona aqui. Temperatura em London, por enquanto. Vamos ver se vai. Ele vai falar que não funcionou. Ótimo, porque ele não funcionou. Tem hora que é muito bom, porque esse é o esperado mesmo. Se funcionasse, tem que jogar o computador fora e sair correndo, que tem encosto aqui. Mas basicamente é o seguinte, essa ideia aqui. Para isso aqui funcionar, para eu fazer uma chamada para fora a uma API externa, eu preciso de um servidor, basicamente. E o arquivo onde eu defino isso é esse endpoints aqui. Quando você cria aquele Rasa init, ele vem com esses endpoints aqui. Se eu não me engano, ele já vem desabilitado. Mas se não for, ele vem escrito lá, é só desabilitar. Eu não lembro exatamente. Então, a gente precisa iniciar esse servidor antes de executar. Então, eu vou abrir aqui uma outra aba aqui. Deixa eu acessar esse testbot 1. Eu já estou aqui dentro. Activate. E vou iniciar o servidor. Rasa run actions. Ok? Ele está running. Ok, eu vou parar isso aqui. E vou chamar de novo. O Rasa shell agora.
Agora ele tem um serviço de conexão que ele consegue se comunicar com o mundo externo. Então, eu posso perguntar, por exemplo, temperatura em London, por enquanto. E aí ele fala para mim que é 11 graus Celsius. Ok? Ótimo. Mas tem uma coisa que está me incomodando aqui ainda, basicamente. Se você reparou bem, tem aqui a temperatura em London. Não é exatamente o que eu queria perguntar. O legal mesmo, se eu pudesse falar isso em português, né? Temperatura em Londres seria melhor do que em London. Então, esses problemas de tradução, eles não são fáceis de resolver somente com o bot. Às vezes a gente precisa de serviços externos para isso. Mas nesse caso especificamente, na pergunta, o Rasa ele tem uma coisa bem bacana para resolver, que é isso aqui. Então, aqui no modelo, em vez de perguntar, aqui esse seria o caso onde eu não utilizaria o tracker, mas eu vou utilizar o tracker. Eu posso utilizar serviços de sinônimos. Então no meu NLU, que descreve o meu modelo de interação com o usuário, eu posso falar o seguinte: quando o usuário disser Londres, na verdade ele está querendo dizer London. Quando ele disser, por exemplo, terra do Sherlock Holmes, ele na verdade quer dizer London. Ou terra da rainha, ele quer dizer London. Eu posso fazer isso para vários. Então, NYC significa Nova York, a grande maçã, Nova York, The Big Apple pode ser Nova York. E assim eu vou mapeando sinônimos de um para o outro. E aí quando eu fizer a intenção, eu posso criar uma entidade para isso. Então, qual é a temperatura em... E aqui eu tenho um valor para minha entidade específico, que vai ser procurado como sendo um sinônimo, basicamente. E aqui eu tenho o nome da minha entidade, que é a cidade, que é o que eu realmente quero dizer. E aqui eu tenho o valor que essa entidade tem que assumir, caso ela assuma esse valor aqui de Londres, por exemplo. Ou a Terra da Rainha, ou The Big Apple, e por aí vai. Então, para todos esses casos, é uma maneira que eu acho bem elegante do Rasa resolver essa questão do mapeamento. Então, se eu chegar aqui e perguntar para o meu modelo temperatura em Londres, ele sabe resolver isso aqui. Eu não testei, é sempre complicado a gente testar isso ao vivo assim, né? Mas vamos testar a terra do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Boa. Ok. Funcionou. Bacana, bacana. Depois que a gente fez a declaração aqui, né, o mapeamento aqui, a gente sempre precisa voltar lá no domain e mapear isso de novo. Então aqui eu tenho duas tarefas de mapeamento. Eu preciso definir uma entidade. Eu tenho uma entidade que ela chama cidade aqui. Eu criei essa entidade, né, do nada. E eu preciso dizer o seguinte: os slots, eles são basicamente a memória do bot. Então, quando eu defino um slot aqui, eu estou dizendo o seguinte: olha, eu quero que você pegue a cidade e guarde a cidade na memória. Então, a gente não vai testar aqui, mas se tivesse novas interações, eu poderia utilizar o valor que está guardado no slot para que eu não pergunte de novo para o usuário qual que é a cidade que ele falou. A partir daí, se eu perguntar a umidade, por exemplo, não tá feita essa programação aqui, ele já saberia que seria na última cidade que ele falou. É assim que funciona. E como sempre, depois que você fez o mapeamento no NLU, no domain, e no caso aqui tem a codificação aqui na Actions, tudo que você precisa fazer agora é gerar histórias e histórias e histórias e histórias para isso. Então eu gastei aí uns bons 5 minutos gerando histórias repetitivas
para mostrar isso aqui. Então, você precisa mostrar para o bot que tem alguma variação nisso. Então, aqui eu coloquei isso dizendo o seguinte, de que o usuário, lembra, as estrelinhas mostram que o usuário quer saber da temperatura na cidade de Madrid, por exemplo, é uma possibilidade. Ele pode querer saber a temperatura de Londres e depois Berlim. Ele pode querer saber a temperatura de Paris só e depois dizer tchau. Ele pode querer só saber a temperatura de Berlim e morrer a interação, não querer mais nada. Ele pode querer saber de 2 vezes de Roma em seguida, por que não? Ele pode fazer o que ele quiser. Essa é a ideia. Então, a ideia desse mapeamento é de tentar gerar um conjunto de uma forma manual ainda, tá? Tem formas profissionais de se fazer isso depois, que seria para um workshop um pouco mais avançado. Tentar mostrar que existe uma grande diversidade nas histórias. Isso faz com que o bot ele fique cada vez melhor. Quanto mais, melhor para ele. Deixa eu ver aqui. O que mais temos para hoje? Eu acho que eu já estou no meu tempo ideal aqui para parar. Eu tenho aqui todos esses casos aqui mapeados para vocês. Aqui já está com a minha Access Key. Vai assim, tá, pessoal? Não vou ligar, não. E aí, uma coisa que é muito importante, e não está muito claro isso na documentação do RAS, eu até vou comentar com eles, ver se eu consigo abrir uma pull request lá para eles, é de que você tem que fazer isso dá para fazer num shell só, com um comando só, tá? Você pode colocar um E e executar só num, eu estou ciente disso, mas didaticamente aqui você precisa fazer isso aqui em 2 terminais separados. Então, primeiro você precisa run actions, e aí ele vai subir um servidor para poder receber as solicitações e fazer a comunicação com as APIs externas. Aí você treina o modelo que você tem e abre o modelo com o shell. E aí você conversa com o seu bot via shell. Seria muito legal se eu conseguisse mostrar aqui para vocês como é que a gente faz o deploy no Slack. Por exemplo, eu tentei, era a ideia inicial, mas aí eu achei que ficou muito ia ficar muito pesado também, e o código também ele não é difícil, mas para explicar nesse tempo restante bem no finalzinho eu também achei que fosse muito. Se você tiver interesse, eu posso fazer, você fala comigo, eu posso incluir isso aqui na documentação nesse Jupyter que eu vou subir para vocês. Tenho um prazer de fazer isso para vocês também. E é basicamente isso, galera. E é isso aí. Obrigada, Jefferson. Agora nós temos 10 minutos, né, restantes. Gostaríamos de abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Jefferson, tudo bem? Tudo já. Na verdade, eu queria talvez evoluir um pouquinho mais nessa ideia de chatbot. Eu tenho um site que ele tem um conteúdo muito grande, e aí eu queria que o chatbot automaticamente pudesse ir atrás desse conteúdo, buscar, entender e aprender com os usuários. O Rasa consegue fazer isso também? Certeza. Na verdade, o mais adequado, eu acho, para isso. Você tem duas formas que você pode utilizar. Não é muito diferente do que a gente fez aqui. Eu não sei exatamente qual que é o dado, tá? Então, na verdade, eu não posso falar que é muito diferente do que, porque eu realmente não sei. Mas você pode utilizar 2 formas. Você pode treinar com o Rasa, com o modelo, e depois você pode utilizar o Rasa X para poder fazer o aprendizado interativo, para poder verificar se ele está entendendo direitinho, e para fazer com que o bot também aprenda à medida que seus dados forem entrando. Então, o legal disso é que você consegue fazer... por etapas. Então, você não precisa colocar todo o dado de uma vez só, treina uma parte do modelo, treina dos seus dados, treina uma outra parte, e por aí vai.
Entendi. Então ele funcionaria mais ou menos como você tem um modelo inicial e daí para frente ele entende que Londres, terra de Sherlock Holmes, da rainha, isso automaticamente ele conseguiria chegar nesse ponto. Sim, uma vez que você faz o mapeamento, né? Ele depende muito desses mapeamentos Tá, que mas você eu faz. não consigo criar novos mapeamentos automáticos. Sim, De consegue. maneira automática. Consegue. Tem aí esse aprendizado interativo. Tem aqui no canal, aqui na documentação deles, tem essa abinha aqui chama Interactive Learning, em que você, aqui, esse é o modo de executar os dois comandos que eu estava falando numa tacada só. Você não precisa de 2 terminais para fazer isso. Mas basicamente você consegue fazer essa classificação para saber o quão bem ele está fazendo. Entendi. E uma vez que você defina uma porcentagem ok lá, de que você está satisfeito com aquela classificação das intenções, manda ver o resto. E aí ele faz o resto. Maravilha, obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Então é isso, galera. Eu queria reforçar só que na volta nós teremos a palestra com a Nathalie Garcia, né? Não teremos a outra palestra aqui. E será aqui mesmo nesse palco. E é sobre design thinking em tempo de inteligência artificial. Então é isso, galera. Obrigada.